Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabes. Seguimos na devocional de hoje a viagem missionária de Paulo com coisas que irritam as pessoas de bem. Depois de 2 anos, ele ali sendo enrolado pelo governador governador Félix, agora começa a nova fase das acusações e das enrolações através do governador, o novo governador Pórcio Festo. Isso está registrado lá em Atos 25, a partir do versículo 1, onde lemos que, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e a maioria dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor político, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, querendo fazer média com os judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Muito bem. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer e, se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, para fazer média com eles, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Queridos ouvintes, a coisa está pegando fogo aqui. Novas acusações graves e violentas foram atribuídas a Paulo, pediram literalmente a cabeça de Paulo. E não só isso, como havia uma politicagem aí pela questão de Paulo ser um cidadão romano e ninguém querer assumir a responsabilidade, o que aconteceu? Os acusadores, os judeus, os de casa, os irmãos de Paulo, armaram uma cilada para nem haver julgamento, para que ele fosse morto na estrada. Mas, com a sabedoria que vem do alto, Paulo, que estava em Cesareia, preso, dialogou com Festo, com o novo governador, e ele acedeu, perguntou para Paulo, né? E aí, Paulo, você quer ir comigo ser julgado lá em Jerusalém, querendo agradar os judeus? E Paulo falou: pode parar. Você sabe muito bem que eu sou cidadão romano e que eu nada fiz contra os judeus. Se alguém tiver que me julgar, que seja o tribunal de César, pelo fato de eu ser romano, colocando
o Festo contra a parede. Ele ficou furioso com a argumentação sábia de Paulo e disse: você está apelando para ser julgado no tribunal de César? Então é para lá que irá. É para lá que irás. Você vai ver o que é bom. Você vai para Roma. Então, aqui ficou escancarado o fato de Paulo bater de frente com o governador, sem medo, o governador Félix, não é? Esse governador era mais liso que quiabo. Era um politiqueiro. E ele queria agradar o inimigo. Ele estava comprometido com o inimigo. Mas como ele tinha uma posição a zelar, ele teve que engolir o argumento de Paulo. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Hoje em dia, no nível de acusação, no nível de defesa, nós temos que ter sabedoria para transitarmos no meio podre judicial, que julga com parcialidade. Nós temos que ter sabedoria vinda do alto, diante de acusações contra nós, que são cíclicas e constantes, que as pessoas não têm como provar. E dependendo da cabeça, dependendo da atitude, dependendo da cabeça do juiz que vai julgar a nossa causa, o processo normalmente não vai para frente, principalmente se o réu for uma pessoa que é o lado mais fraco da balança. Paulo gerou esse incômodo porque, quer queira, quer não, ele era uma autoridade por ser romano. E Roma dominava tudo e Festo e seus inimigos sabiam muito bem. E nisso, mais um tempo se passou nesse julgamento longo, interminável, mas Paulo seguiu salvo pela sua sabedoria e conseguiu manter a sua dignidade. E embora preso em Cesareia, no casarão do governador, o espírito dele estava livre, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele seguia a sua obra missionária, mesmo estando preso, em liberdade no Espírito. Nós também temos muitos embates e em se cumprindo tudo o que está escrito na Bíblia sobre as nossas lutas contra as potestades do mal, contra o sistema do mundo, isso vai se manter e se intensificar. E mirando no exemplo de Paulo, na experiência dele que está registrada na história da igreja, não podemos nos abalar, mas seguir a cada dia a nossa luta rumo à vitória sobre o mal. Porque maior é Deus que está em nós do que esse sistema tendencioso e corrupto que está à nossa volta a afetar as nossas vidas. Portanto, com muita alegria, sigamos na santidade, no compromisso com a nossa missão, que é anunciar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Pois nada vai nos segurar, pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É isso que nos assegura vitória nesta jornada emocionante, nesta vida abundante que Deus nos proporciona. Que essa semana, que esse dia seja um dia de reafirmação do nosso entusiasmo para com a obra de Deus, apesar das acusações que eles não têm como provar. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me